Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem, né? Espero que tudo esteja muito bem também com vossos familiares. Vamos falar um pouquinho de formação de palavras, derivação. Então vamos lá. Pessoal, é importante nós entendermos que a língua portuguesa ela sempre sofreu muita influência de outras línguas, né? Nós sofremos muita influência e na realidade nós tivemos origem a partir do latim, mas aí fomos sofrendo mais influências aí, italianas, francesas, africanas, e muitas outras partes do mundo aí, né? Árabes, francesas. Então são influências que a nossa língua acabou sofrendo bastante. Mas é legal a gente entender que quando a gente está falando em formação de palavra, a gente está falando o quê? Que uma palavra ela tem uma base, que é aquele radical, e aí as coisas que nós vamos adicionando à palavra, né? Como prefixo, sufixo e tudo mais, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então dessas variações linguísticas e do porquê da formação de novas palavras, neologismos, né? E vamos falar um pouquinho de cada coisa aí e dessa variação, né? Dessa variação, porque existem palavras que vão surgindo devido ao avanço tecnológico, a mudanças culturais e tudo mais. E também existem palavras que vão deixando de existir. Isso é importante também falar, né? Bom, mas aí, pessoal, por que, né, dessa derivação, por que do surgimento de novas palavras, né? Por quê? Porque existem, para nomear o quê? Novas experiências, como a gente pode ver aqui, né? Esse texto que eu acabei dando um pouco de ênfase aqui. Por exemplo, a palavra nerd, para designar o quê? Aquela pessoa que gosta muito de estudar, é, que se dedica de modo exclusivo. Aí palavras, outras experiências. Como o bafômetro não existia. O bafômetro é uma coisa nova, né? Esse aparelho que mede se a pessoa tem álcool ou não no sangue. A internet, né? Viralizar, poxa, viralizar, né? A gente só conhecia vírus, né? Do vírus, gripe e tal, mas aí viralizar tem outra conotação aí, advindo da internet. Mensaleiro, né? Que surgiu o quê? Por causa da corrupção, né? Infelizmente. Mas também para expressar uma nova classe de palavras, né? Essas que vêm do quê? De origem inglesa, né? Então, downloadar, que vem do download, né? Clicar, que vem de clique, né? Então, são palavras de origens americanas. Bom, o que mais, pessoal? Para expressar ponto de vista, né? Um exemplo, golaço, né? Para dar mais ênfase. Politiqueiro, de político, gentalha, de gente. Então, para expressar novos pontos de vista aí, né? E também, pessoal, para identificar grupos, né? As gírias, né? Isso é muito comum e acontece bastante, né? Por exemplo, breja, cerveja, as pessoas gostam aí, tomar cerveja e tal. Agora, essa palavra lacrar é mais utilizada pelos jovens, né? Sinônimo de sobressair positivamente em uma situação. Parça, vem de parceiro, né? Profissa, de profissional e tudo mais, tá bom? Então, para a gente entender quando surgem essas palavras, do porquê surge. Mas vamos ver então essas contribuições da língua, de outras línguas para o nosso léxico, o léxico português, né? Então, a base do nosso idioma é o latim, como eu já disse a vocês, né? Mas aqui nós sofremos, e eu vou ler até esse trechinho para vocês que é interessante, né? Com a passagem do tempo e o uso dessa língua, e o uso, né, essa língua foi se modificando na Península Ibérica, né? Esse trechinho aqui, entre Portugal e Espanha e tal. Então, olha, influência portuguesa também, olha a França pertinho aqui, influência francesa. Bom, para quem não sabe, a Península Ibérica, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte da história ou geografia, melhor dizendo, né? Na realidade, acho que mistura um pouquinho dos dois. Que é uma extensão de terra ao sudeste da Europa, que Portugal compartilha com a Espanha, né? Então, só para critério de informação. Aí a nossa origem mesmo começou, a nossa língua mesmo, ela começou a ser escrita no século XIII, né? E olha que interessante, pessoal. Por volta dessa época, em seu léxico,
constavam mais ou menos 80% de palavras latinas. Olha a forte influência latina, né? E o restante, esses 20% restavam, olha só, palavras germânicas, árabes. Então a gente entende que a língua portuguesa realmente ela é muito rica dessas influências de outras línguas, né? E aí, né, outras influências, italiana, né? Depois francesa, isso foi deixando a nossa língua, vamos dizer assim, eu acho que foi deixando a nossa língua ela mais rica, né? Por isso que as derivações são enormes e as contribuições de prefixos, sufixos acaba sendo até um pouco complexa nesse sentido devido a essas várias formações. Pessoal, vou gravar um segundo vídeo para explicar daqui para frente, tá bom?